Eu espero que você tenha feito os exercícios que eu passei para você fazer da planilha, para poder fazer ali pelo menos os 100 trades. Se você fez, já comenta ali embaixo qual foi o resultado, diz qual foi o ativo, qual o time frame e se o resultado foi positivo ou negativo. Me dá a sua experiência, me conta qual foi a sua experiência para eu poder saber e entender e você dividir e compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas, tá? Então vamos começar agora pelo replay de mercado, conta demo e simulador. Qual é a diferença entre eles? Bom, entre conta demo e simulador não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa. O replay de mercado, você coloca um período X para poder repetir a partir do momento que você escolhe. Normalmente as pessoas escolhem no início do dia. Então, por exemplo, uma conta demo, você vai ver o mercado em tempo real na hora na sua frente. Um replay de mercado, digamos que você queira fazer o replay agora do dia 20 de março de 2022. Então você vai ali, seleciona o replay daquele período, coloca ele para rodar e o mercado vai repetir exatamente o movimento que ele tinha feito naquele dia, tique a tique, movimento por movimento, e você pode operar enquanto você está vendo esse replay, tá? Então é para isso que serve. Bom, por que você vai utilizar isso? Primeiro, é ideal para day trade. Porque no day trade você precisa ficar sentado na frente do gráfico, você precisa ficar observando ele. Então você testar um sistema com candle parado, com calma ali é uma coisa. Mas quando você está vendo ele se mover em tempo real na sua frente, o negócio é diferente. A sua cabeça não funciona do mesmo jeito, acredite. Segundo, ele testa a sua paciência. Para day trade, principalmente, paciência é essencial. Você não serve para ser day trader se você não tiver paciência. Anota isso, faz uma tatuagem, escreve na testa. Se você não tem paciência, você não serve para ser day trader, porque a maior parte do dia você vai ficar sentado, parado, olhando para a tela, fazendo nada, esperando o seu sinal acontecer, tá? Você precisa de tempo para ficar na frente do computador, porque o replay de mercado e o simulador eles envolvem o mercado passando em tempo real. Ou seja, se você está testando um gráfico de 5 minutos no mercado real, você vai ficar, digamos que você vai ficar aí pelo menos umas 2 a 3 horas na frente do computador sentado olhando o gráfico se mover candle a candle. Não tem outro jeito, você vai precisar testar. A principal diferença entre eles é que um testa o sistema, o backtest testa o sistema, o simulador testa você, porque você pode não funcionar com o sistema. E ele é muito bom para você testar gráfico atemporal. Como assim? Eu vou colocar aqui, eu estou aqui né, no simulador aqui, e a gente está tendo esse movimento aqui do mercado no momento. Tá? Isso aqui que está acontecendo no mercado, bom, é um gráfico de 5 minutos, tá? Aqui, ó, Mana, Perp, 5 minutos. E se eu quiser esperar o meu sinal aparecer, você concorda comigo que nesse caso aqui, ainda... Não, na verdade ele já está acontecendo, mas eu tenho que esperar esse candle fechar, certo? Porque a média ainda está subindo. Eu, pessoalmente, eu não compraria aqui não, mas a média ainda está subindo. Bom, eu tenho um candle com mínima e máxima aqui. Se esse fechar mínima e máxima maior, eu sei que eu tenho uma entrada no rompimento dele, que no momento seria algo mais ou menos assim, em termos de risco-retorno, né? Só que eu estaria buscando 1 para 1 aqui, de acordo com o sistema que a gente estudou. Só que para eu fazer essa entrada, eu preciso esperar esse candle fechar, e para ele fechar ainda faltam 2 minutos e 13, 12, 11, 10... 9, 8, tá vendo como é chato? É muito chato. Então você vai precisar fazer isso quando o mercado estiver ao vivo. Se você estiver operando sua conta real, não vai ser diferente disso aqui. Então você tem que esperar o tempo passar. Quando você está estudando, é fácil, porque você passa candle a candle, você não está nem aí. Você vem aqui, sai passando um monte de candle, e aí nesse caso aqui, olha só, que bonito. Você vê o gráfico, tem uma entrada ali, não tem uma entrada aqui. Entrei, tá, tive o resultado legal, deu lucro, bom, vou esperar a próxima. Tá, só que com o mercado real, com o mercado ao vivo, não tem disso. Você vai ter que esperar.
ok? Então isso daqui é muito importante, porque você vai descobrir se você serve para operar esse sistema e em qual time frame. Porque pode ser que na teoria, no backtest, funcione muito bem. Na prática, como você tem que esperar, pode ser que simplesmente não funcione para você e você vai ter que adaptar, você vai ter que usar outro time frame, você vai ter que utilizar outro sistema, você vai ter que fazer outra coisa para ver se aquilo ali vai funcionar e vai dar certo para você, tá? E aí, como eu falei, ele é muito bom para você testar gráficos atemporais. Então vamos testar aqui, por exemplo, o gráfico de Renko. Vamos colocar, deixa eu ver um outro ativo aqui que talvez esteja um pouco melhor para isso. Deixa eu ver, a Gala, não, Gala é horroroso. Vamos tentar esse aqui mesmo, vamos colocar ele no 5R. 5R é um gráfico de 5 Renkos. A cada 5 ticks ele vai fazer uma barrinha. O 5R aqui ele está bem louco, né? Ele está se movendo muito rápido, então o ideal seria procurar um range maior. Vamos colocar um 50R. Ok, então o gráfico de Renko aqui ele está me mostrando o seguinte, olha só. Mais ou menos a cada 38, 39, 40, a cada 2 minutos, 3 minutos ele está formando um Renko aqui. E aí, isso daqui é muito bom para você testar gráfico atemporal. Porque tudo que você vai fazer é ok, então eu posso ver isso aqui sem depender do tempo. E aí o meu sinal de entrada ele pode aparecer antes do período que eu esperava. Então eu não preciso mais esperar 5 minutos. Se o mercado estiver se movendo rápido, isso daqui vai acontecer mais rápido, eu vou ter um sinal mais rápido. Você pode utilizar, por exemplo, o gráfico de trades. Vamos colocar aqui para poder ver 500 trades. Que o trade também é um gráfico atemporal, tá? Então ele é mais parecido com o Candle do que com o Renko, só que ele também não depende de tempo. A cada vez que tem 500 negociações, ele fecha uma barra. Então olha só, esse daqui é o gráfico no momento. Então você pode estudar com ele aqui e olha só, aqui até agora ele não fez um sinal. Quando ele fechar esse último gráfico de trade aqui, a média está apontando para cima, eu poderia executar um sinal de compra? Poderia. Eu não executaria agora porque o mercado está fazendo para mim, até o momento, uma perna de queda, correção, queda, correção. Provavelmente o que a gente vai ver aqui é continuação de queda, certo? Então, quando eu vou vendo aqui pelo gráfico atemporal, eu não dependo do tempo e ele serve muito bem para poder testar isso. Então, por exemplo, se você quer testar o Renko no dólar, se você quer testar o Renko em criptomoeda ou em algum outro ativo, você pode utilizar o simulador para isso. E a grande vantagem de usar o simulador é que você não vai ter que anotar nada na planilha. Você vai ter o resultado quando você estiver operando aqui de fato. Então, vamos ver aqui. Vou colocar aqui no gráfico de 1 minuto. Não aconselho o gráfico de 1 minuto para quem é iniciante, definitivamente não aconselho. E o que eu vou buscar? No momento que esse gráfico me der um sinal, vamos dizer que a venda é aqui embaixo. Eu vou rodar uma venda de 200 manas e vou botar para vender aqui, se ele chegar nesse preço aqui novamente. Então, aqui, vamos lá. Não pegamos, quer botar a minha ordem, deixa eu ver. Eu tive um problema de conexão aqui, por isso que cortei o vídeo aqui, tá? Então eu estou vendido aqui nesse ponto, eu vou fechar aqui, eu vou cancelar e zerar tudo e vou fazer aqui novamente para você ver. Então assim, eu quero chegar aqui, quero vender ou comprar 200 manas. Então eu venho aqui, no caso aqui na Vector eu posso segurar o Alt ou o Shift vai executar a compra, o Alt vai executar a venda e aí eu quero colocar uma venda. Então eu vou colocar uma venda aqui. Legal, pegou a minha venda. Clicando e arrastando aqui, eu posso ajustar os meus pontos de stop e de alvo. Nesse caso, como eu estou vendendo, o alvo está aqui embaixo e o stop está aqui em cima. E o resultado ele aparece aqui no canto, tá vendo? Então assim, você tem um resultado financeiro que você pode acompanhar aqui a todo momento. E a partir do momento em que você fecha a sua operação, o resultado fica ali e você vai ver aquilo ali funcionando. Então, digamos aqui que eu tenha fechado ele aqui, pronto. Então, o resultado do dia aqui ficou a 3,71. E aí, aqui na plataforma, você ainda tem a operação de ver o resumo das suas operações. Então, é só clicar nesse botãozinho aqui, que ele vai abrir o relatório de performance.
Aí você coloca a sua conta e aqui ele está te mostrando o relatório, tá vendo? Então eu vim aqui e escolhi o ativo que era Mana USDT no dia de hoje e eu posso verificar. Então nesse caso aqui foi um trade que eu fiz, o resultado foi 3,71 de lucro, média de operação vencedora, média de operação perdedora aqui do lado direito, tá? Porque como aqui foi só gain não tá aparecendo, mas isso a gente já resolve. Eu vou tomar um loss proposital aqui para vocês verem como é que funciona. Mas antes disso, olha só, operações, ele diz aqui o momento em que eu abri ou fechei o trade, ele te mostra o gráfico de operações para você ver o resultado que teve ali, e aí você tem ele completo, ele te mostra tanto os trades que você fez, quanto a categoria, né, se foi spot ou se foi futures, e também te mostra o resultado. Então vamos lá, vamos tomar um stop proposital aqui. Eu vou colocar aqui para comprar mercado, e aí eu vou colocar o meu limite de perda aqui. Só quero tomar um stop. Cara, coisas que acontecem no mercado. Ninguém quer tomar stop nunca, né? Meio que nem no simulador. Aí quando você precisa para poder mostrar, o negócio não anda. Então tá, fechei na mão aqui e aí isso gerou um pequeno prejuízo. Agora a gente olha o relatório de performance aqui novamente. Então olha só, resumo. Agora sim, a gente consegue ver o fator de lucro que teve, o resultado saldo líquido total, lucro bruto, percentual de operações vencedoras, 66%, que aqui foram 2 operações vencedoras e uma perdedora. A média de lucro e prejuízo, que estão aparecendo aqui. Então você consegue ver diversas coisas, você consegue analisar as operações, ver o gráfico, e esse gráfico pode ser de operações, então a gente mostra o horário, o prejuízo, gráfico de eficiência, você consegue ver quantos você acertou e quantos você perdeu, o gráfico de ordem, que são os envios de ordem que você colocou, então enfim, período de manhã ou de tarde, né? No caso aqui, meio que de manhã ou de noite. Então você consegue acompanhar isso aqui e aí você vai ver qual é a sua performance com o mercado funcionando ao vivo. Além disso, ele vai te dar a vantagem de que você se acostuma a utilizar a plataforma, você se acostuma com os botões, você se acostuma a comprar mercado, vender a mercado, colocar a ordem pendurada, clicar e arrastar para ajustar, fazer o seu cálculo de risco-retorno. Então eu entrei aqui, digamos que eu quero colocar o meu stop aqui, alvo é 2:1, eu consigo ajustar rapidinho, seria mais ou menos isso daqui, e o meu stop aqui, beleza, minha operação está feita, agora me resta apenas e exclusivamente esperar o resultado dessa operação. E aí você pode ir descobrindo coisas enquanto você está vendo isso aqui, porque é importante você passar um tempo na conta demo, você passar um tempo no simulador, principalmente para você aprender a ferramenta que você está fazendo. Senão é como se você fosse para uma autoescola que vai ter um carro automático para você treinar, né? Então você vai estar ali com um puta carro automático para poder treinar. No caso do Profit da Vector, você está com a Ferrari das plataformas de trade. E aí, na hora que você vai executar, você não sabe executar as operações, você vai tratar ela como se fosse um Fusca. Não desmerecendo um Fusca, mas Fusca nenhum é uma Ferrari, certo? Então você vai precisar se acostumar a dirigir a Ferrari que você está na mão aqui, ou Porsche, ou a McLaren, seja lá qual carro você quiser, antes de você entrar para a conta real, porque é melhor você fazer besteira na plataforma, na conta demo e no simulador, do que na conta real. Então, como eu falei antes, no backtest você testa o sistema. Na conta real e no simulador você testa você em tempo real. Não subestime o poder de um candle se movendo. Quando você vê um candle parado, pronto, que você pode ficar ali parado de braços cruzados pensando tudo que você quiser pensar, é uma coisa. Quando você tem que tomar uma decisão muito mais rápida, é outra história. E agora a gente ainda nem colocou dinheiro na mesa. Então você nem tem o psicológico e emocional para te atrapalhar ainda, para você ter uma noção de como é que é. E aí, nesse período, você vai testar sua paciência para esperar o gráfico se formar, para você analisar. Você vai testar o seu autocontrole para você saber se você deveria entrar numa operação, se você não deveria entrar naquela operação. Você vai começar a testar a sua hesitação, porque você não pode hesitar quando aparecer o seu sinal. Você basicamente é obrigado a entrar. E aí você vai ter que sempre seguir o sistema. E essas coisas, quando o gráfico está se movendo, principalmente quando o dinheiro entra em jogo, é muito difícil
difícil de se fazer. Então, como eu falei, para você testar, você vai precisar das plataformas. Vai ali na descrição, baixa as plataformas, tem a Profit Chart para você testar em ações, índice e dólar, e a Vector para você testar em criptomoeda. Eu aconselho muito que você faça isso pela Vector, porque você vai poder testar em um mercado que funciona 24 horas por dia. Então você não vai precisar de um replay de mercado. Você vai poder testar com o mercado ao vivo na sua frente. E o mercado de criptomoedas, ele é muito bom para isso. Ele é um mercado muito técnico e que ele não tem intervenção do sistema, ou seja, um ativo pode cair 70% a 80% num dia, pode subir 500% num dia e ninguém vai te impedir de operar. Por outro lado, ninguém vai estar ali para te proteger também. Então é bom você se acostumar com isso. E aí é claro que agora é a hora de você dar o próximo passo. Então passa aí uma semana estudando no simulador, fazendo seus testes, observa o seu relatório de performance como que tá. E aí a partir disso você vai para a nossa próxima aula, que é quando a gente vai fazer o seu primeiro trade na conta real. Eu espero muito que você tenha gostado. Deixa o like, comenta para eu saber se você está gostando, se tiver dúvida também. E eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!